Com o caso Henrique Castelli, no BBB 26, no dia 14 de janeiro de 2026, muita gente se questionou o que fazer quando alguém tem convulsão. É preciso contê-la? Tente colocar a língua da pessoa para dentro. Diante da situação que ocorreu 2 vezes na casa, os brothers tentaram ajudá-lo. Ele começou a ficar rígido e caiu. Eu coloquei a mão na boca dele e ele mordeu, declarou Brígido. A atitude é desaconselhada pelos médicos, apesar do medo de que a pessoa se engasgue ou morda a própria língua. Colocar a mão ou objetos na boca da pessoa pode causar ferimentos graves na vítima e em quem tenta ajudar. O Dr. Drauzio Varela recomenda, em um quadro de convulsão, através do seu portal de saúde, a deitar a pessoa de lado para que não se engasgue com a própria saliva ou vômito. Além disso, olhe ao redor e retire qualquer objeto que possa oferecer risco de machucá-la. Em seguida, afrouxe as roupas da pessoa e erga o seu queixo para facilitar a passagem do ar. Além disso, o doutor alerta que não introduza nenhum objeto na boca, nem tente puxar a língua para fora, pois isso pode ser muito perigoso. Por fim, resta apenas esperar. Assim que a convulsão passar, conduza a pessoa a um serviço de saúde sem demora e o acompanhe. Para fins de diagnóstico correto, relate ao médico a duração da crise, marque o tempo no relógio. Diga se braços e pernas se contraem de um lado apenas ou dos dois lados, se os olhos e boca ficam abertos ou não, se o rosto ficou azulado, se a pessoa responde a chamados ou fica sem consciência. Ademais, se após a crise a pessoa recupera a consciência plena ou fica letárgica, se comunica e responde a questões, se recorda o que ocorreu, se os movimentos voltam plenamente e, caso contrário, se os problemas de movimento são apenas de um lado do corpo ou em ambos. Como se sabe, Henrique Castelli, de 47 anos, foi desclassificado do BBB 26 por motivos de saúde, nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Contudo, antes dele, uma cista já foi desclassificada por motivos de saúde. Tá dado, né, gente? E o caso do filho do Bruno com a Elisa Samúdio, recente, vamos falar. E também sobre a avó dele, a Sônia Samúdio. Sônia Samúdio, avó de Bruninho, filha de Elisa Samúdio, a qual já foi para o andar de cima, né? Revelou que o motivo do adolescente pedir o encontro com o pai pela primeira vez, há mais de 10 anos após o assassinato da mãe, o jovem, segundo a avó, tinha uma proposta para o ex-jogador de futebol, que foi o mandante do crime. O Bruninho estava disposto a conversar com ele e colocar na mesa uma proposta para ele. Ele iria propor ao Bruno que abriria mão de todos os processos que ele tem contra o Bruno, e os valores são altos, contou a avó em entrevista à jornalista Márcia Goldsmith. Segundo Sônia, o desejo do adolescente era de negociar com o pai para obter o corpo da mãe assassinada em 2010.
Até hoje, os restos mortais de Elisa não foram encontrados. E o Bruninho, obviamente, queria propor a ele se desse o corpo da mãe dele, se ele falou assim. Talvez ele até não saiba, mas as pessoas que fizeram saibam. Eu estou disposto a abrir mão de tudo o que ele me deve, explicou ela. Não é só 4 anos de pensão que o Bruno deve. O Bruno também deve uma indenização ao Bruninho pelo fato de ele ter matado ou mandado matar a mãe dele. E isso está resolvido na justiça, tudinho. Ele perdeu em todas as instâncias e o valor supera 6 milhões. Eu acredito, entre pensão e essa questão da indenização, revelou Sônia Samudio, contudo, o encontro não se concretizou. Em nota compartilhada nas redes sociais, o goleiro Bruno disse que temia por uma armadilha, embora ressaltasse que era um encontro que sempre quis que acontecesse e que seria um dia muito importante para ele. Infelizmente, esse encontro não vai acontecer, pois a avó dele, junto com a advogada, colocaram diversas exigências para que o encontro acontecesse. Exigências que fogem completamente da normalidade. Entre essas exigências estava a condição de que eu deveria ir sozinho, sem a companhia do meu advogado, contou Bruno. Eu já estava suspeitando que isso fosse uma armação, e logo em seguida fiquei sabendo que havia um repórter dela famoso envolvido, cujo nome não posso citar. Diante disso, creio que a intenção dela nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada a Elisa, mãe do meu filho, explicou Sônia. Samudio, por sua vez, negou a suposta armadilha. Ela ressaltou que Bruno poderia ter levado a advogada para acompanhar, caso se sentisse inseguro com questões judiciais, e acusou o jogador de futebol de tentar manipular a opinião pública a seu favor. Ele deu a versão dele nessa questão aí. Se ele quisesse levar uma advogada, ele podia levar, entendeu? Só que é aquela coisa, mais uma vez ele quis manipular a imprensa a seu favor. Ele faz as coisas manipulando e tentando mostrar à sociedade o lado bonzinho que não existe nele, entendeu? Então o que ele faz? Ele ataca essas pessoas, ele me ataca, desabafou Sônia, a Márcia Goldsmith. Relembre o caso Elisa Samudio. Atriz e modelo paranaense conheceu Bruno Fernandes de Souza, conhecido como Goleiro Bruno, no Rio de Janeiro, no período entre o final de 2008 e o começo de 2009. Ele era jogador profissional de futebol e vivia o auge da carreira, atuando como titular do Flamengo. Os dois tinham um relacionamento extraconjugal. O goleiro, que era noivo na época, mantinha, segundo testemunhas, mais de um relacionamento ao mesmo tempo. Contudo, Elisa engravidou e tornou pública a gestação e a paternidade de Bruno em 2009. O fato repercutiu, o que gerou a negativa do atleta em assumir a criança. Durante a gravidez, alguns registros de ocorrências foram feitos por Elisa. O filho do casal, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010. Em junho, um ano depois do anúncio da gravidez, Elisa foi considerada desaparecida. O último relato sobre o paradeiro dela indicava para o sítio de Bruno, em Minas Gerais. Após investigações da polícia, foram encontradas peças de roupas e fraldas no local.
O filho de Elisa foi encontrado na periferia de Belo Horizonte. Alguns condenados pela morte de Elisa contaram versões sobre o que teria acontecido com a mãe do filho do ex-goleiro.